Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição do dia 5 de setembro, você vai conferir. Como o TCE julgou os recursos feitos por 3 fundos previdenciários. Na mesma sessão, os conselheiros também apreciaram o processo seletivo feito por 2 prefeituras. E ainda, veja como foram julgados os processos de representações internas. É o TCE Notícias desta segunda-feira que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiros não provêem recursos feitos por 3 instituições previdenciárias. Confira os detalhes desses processos na reportagem da jornalista Thalita Ormonde. O gestor do Fundo de Previdência de Chapada dos Guimarães, João Batista Vilela Fratari, recorreu ao TCE contra a multa de R$ 1.080 aplicada devido ao não envio de processos referentes a aposentadorias. Mas como nenhum documento novo que descaracterizasse a falha foi apresentado, o processo não foi provido pelo TCE. Já o gestor do consórcio do Médio Norte mato-grossense, José Elpidio de Moraes Cavalcante, recorreu ao TCE para que aceitasse o pedido de rescisão, feito com o objetivo de alterar o julgamento das contas de 2009 do órgão, que foram julgadas irregulares. A gestão não apresentou nenhum fato que demonstrasse que a situação do consórcio foi regularizada, e por isso a decisão anterior foi mantida na íntegra e o recurso não recebeu provimento. Quanto ao recurso feito pela ex-gestora do Instituto de Previdência de Vila Rica, Lucimeire Batista Pereira, ele não foi provido pelo TCE porque o processo não foi feito dentro do prazo regimental de 15 dias. Dessa forma, a multa de R$ 1.080 aplicada pelo atraso no envio de informações ao Tribunal de Contas foi mantida. TCE conhece processo seletivo simplificado feito pelas prefeituras de Porto dos Gaúchos e Ipiranga do Norte. No caso do Poder Executivo de Porto dos Gaúchos, o processo seletivo simplificado, que foi conhecido, foi realizado em junho de 2010 e tratava da contratação temporária de profissionais para exercerem cargos em 12 áreas distintas. Segundo os conselheiros do TCE, as contratações atenderam à finalidade pública, mas, diante da identificação de erros formais no processo, a prefeita Carmen Lima Duarte foi multada em R$ 360. Já o processo seletivo realizado em julho de 2010 pela Prefeitura de Ipiranga do Norte, também conhecido pelo Pleno do TCE, teve como objetivo a contratação temporária para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. O Pleno do TCE também conheceu 2 termos aditivos feitos pela Prefeitura de Ipiranga do Norte para fins de registro, referentes aos atos admissionais para contratação temporária de professora. Em todos os processos, o conselheiro relator Valdir Teis fez recomendações aos gestores para que observem as regras que regem as contratações de pessoal no serviço público, conforme determina a Constituição Federal. Na mesma sessão, 52 processos foram homologados e constituídos títulos executivos. Isso significa que esses processos vão ser encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado para que essa instituição cobre os gestores públicos de maneira até mesmo judicial. Mais detalhes sobre esses processos você confere no portal tce.mt.gov.br. Conselheiros julgam representações internas. Nos 3 processos, os gestores foram penalizados pelo TCE. Benedito de Oliveira, prefeito de Porto Estrela, município que fica a 198 quilômetros de Cuiabá, vai ter de devolver aos cofres públicos R$ 22.800. Isso porque, ao analisar uma representação interna aberta contra a prefeitura e julgada parcialmente procedente, os conselheiros constataram que a gestão não usou veículo público para fins particulares, mas sim gastou dinheiro público de maneira a ferir o interesse coletivo. Vislumbro que o valor gasto com as despesas hospitalares para atender a situação emergencial da menor LLS é ilegítimo e lesivo ao patrimônio público. O acidente, conforme noticiado pela mídia,
foi de responsabilidade pessoal do senhor Benedito de Oliveira. Na mesma sessão, uma representação interna aberta contra a Prefeitura de Juara também foi julgada. O relator desse processo foi o conselheiro Valdir Teis, que votou pela procedência da acusação. Documentos comprovaram que o prefeito José Alcir Paulino enviou a lei de responsabilidade fiscal fora do prazo ao TCE e, por isso, ele foi multado em R$ 216. Já o prefeito de Barra do Bugres, Wilson Francelino de Oliveira, foi acusado de praticar nepotismo cruzado ao contratar 5 pessoas que teriam relação de parentesco com vereadores da cidade. Esse processo é da relatoria do conselheiro Alencar Soares, que julgou a representação como parcialmente procedente. Isso porque ficou comprovado que 4 dessas contratações foram feitas no formato temporário, sem concurso público ou mesmo teste seletivo. Evidencio que as quatro prestadoras de serviço não mais laboram naquela prefeitura, razão pela qual não há que se tecer determinações corretivas ao gestor ante a perda do seu objeto. Os conselheiros também julgaram um recurso feito pela Prefeitura de Denise. Nesse pedido, o Poder Executivo da cidade pedia a revisão do julgamento das contas de 2008, que foram julgadas irregulares pelo TCE. Esse processo não foi provido e a íntegra da decisão anterior foi mantida. Confira os detalhes no site do TCE. Conselheiros julgam recursos feitos pela Prefeitura de Tangará da Serra e pela Câmara de Vereadores de Barra do Garças. Confira os detalhes agora. A ex-presidente do Poder Legislativo de Barra do Garças, Antônia Jacob Barbosa, teve o recurso provido pelos conselheiros do TCE. Nesse processo, a gestora solicitou a retirada da multa de R$ 26 mil imposta no julgamento das contas de 2009 do órgão, em razão do exercício de cargos efetivos sem que houvesse compatibilidade de horários. Isso porque, ao avaliar o recurso, o relator do processo, o conselheiro Alencar Soares, verificou que no período havia sim compatibilidade de horários entre os cargos acumulados pela ex-presidente na Câmara e na Prefeitura da cidade. Durante o período matutino, ela exerce suas funções como servidora efetiva, ocupante do cargo de sanitarista da Prefeitura Municipal, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde. E no período vespertino e às terças-feiras, no período noturno, exerce as funções como presidente da Câmara Municipal de Barra do Garças. A acumulação, portanto, foi legal. Na mesma sessão, o Pleno julgou um recurso de embargos de declaração da Prefeitura de Tangará da Serra, que tem como objetivo fazer valer um recurso feito pelo órgão em que a gestão do ex-prefeito Júlio César Ladeia teria cometido supostas irregularidades na execução de um convênio firmado com um centro de tradições gaúchas. Como a administração pública comprovou que os recursos gastos com o contrato tiveram autorização legislativa prévia, o relator do processo, o conselheiro Valdir Teis, votou por prover a modalidade do recurso. Nós ficamos por aqui, mas antes de encerrar, uma última informação. Não se esqueça que amanhã, terça-feira, é dia de sessão plenária e em pauta estão mais de 350 processos, que começam a ser julgados às 8h30 da manhã, com transmissão ao vivo pelo portal do TCE e pelos canais 16h30 da TV Assembleia. Não se esqueça também que os julgamentos são abertos a todo o público. Nos vemos amanhã. Até lá!